Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Hoje trazendo nosso amigo, nosso convidado, Kevin o KB, lá do podcast Esquema Trágico. Ele que é torcedor do Internacional. A gente vai falar um pouquinho dessa grande decisão. Será que vai ser decisão mesmo, KB? Ou será que a definição do campeonato vai ficar para a última rodada e ser aí o campeonato brasileiro mais emocionante desde 2009. O que você acha? Seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço o convite aí. Saudações coloradas aí pro pessoal que está nos assistindo. Cara, vai ser de novo Inter e Flamengo, né? 2009 foi Inter e Flamengo que estavam decidindo aquele campeonato. Agora 2021 de novo. Daqui o que a gente espera que acabe domingo. Que nem diz o Abel, se o campeonato acabar domingo, vai acabar para eles, vai acabar para nós, não para eles. Então, a gente quer ser campeão, a gente está confiante, apesar desses imprevistos aí com o Cuesta e tal. E vamos bola para frente, vamos decidir esse jogo aí domingo. Vamos para cima. Legal. Já que você falou essa questão do Cuesta aí, primeira pergunta que eu te faço é: já tem definição de quem vai substituí-lo? Sim, é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel vai jogar no lugar do Cuesta. No primeiro turno aí, no Maracanã, Inter e Flamengo, foi o Zé Gabriel que jogou. Foi Maracanã não, né? No Beira-Rio. Isso. No primeiro turno, isso, foi o Zé Gabriel que jogou aqui. Então ainda era o time do Kudê. O Kudê não colocava o Moledo. E aí jogava o Zé Gabriel. Então vai ele aí, porque o Pedro Henrique, ele é da Copinha. Só que ele é muito verde, ele é melhor que o Zé Gabriel, só que ele é verde ainda, ele não tem jogo pelo profissional. Então vai formar foi decidido agora. Com ele? Vai o Lucas Ribeiro, que veio lá do Hoffenheim, no meio do ano também a pedido do Kudê, então vai ser essa dupla, Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. Boa. E aí, tá confiante para eles fazerem um bom papel? Olha, o Lucas Ribeiro, ele tem algumas limitações, mas ele não deixa a desejar tanto assim. A torcida não está sentindo tanta falta do Moledo. Mas o Zé Gabriel a gente já conhece, a gente já tinha aquela coisa do com ele com o Kudê, a gente já não gostava muito. Só que, como o Abel Braga, quando jogava, era zagueiro, então o Abel acho que deve ter passado algumas dicas para ele, uma segurança para ele. E o grupo está bem unido ali, ainda mais na zaga, que o Rodinei, ele ganhou essa responsabilidade, o Rodinei conversou com o Abel, falou, mandou a real em alguns jogos, se ele podia subir, se ele não conseguiria subir. Então, ali pelo lado direito a coisa tá bem firme, e os laterais vão ter, tanto o Moisés como o Rodinei vão ter essa função de cobrir os dois zagueiros, vão ter que dar um apoio para eles, porque são dois guris de 20 e 21 anos. Legal, e aí eu te pergunto, então já que você falou de Rodinei, o Inter vai bancar aí, vai botar 1 milhão no caixa do Flamengo? Vai botar 1 milhão no caixa do Flamengo, porque aí, se o Inter não pagasse esse 1 milhão, que imagem que ia passar, né? Ia passar uma imagem de que não confia no cara, de que 1 milhão vale menos do que ele vem fazendo. Então vai ser pago esse 1 milhão aí, vamos colocar o Rodinei em campo, depois que o jogo pagar vai ser... Ele vem sendo regular aí no Inter, né? Sim, ele vem sendo regular. Ele quando ele teve uma instabilidade assim com o Kudê, entrou o Heitor. Só que o Heitor, ele é verde, e aí também tem a questão da torcida não ter muita paciência, mas como o Rodinei, quando chegou o Abel Braga, teve um jogo, acho que foi o Grenal, não me lembro se foi um Grenal ou se foi uns jogos antes, o Rodinei chegou pro Abel e falou assim, olha, eu posso fazer até aqui, porque se eu subir mais, eu não vou conseguir acompanhar, então vai ser assim. Então eles tiveram uma conversa bem franca, Rodinei e Abel Braga, e se acertaram. Então tá tudo pro lado de cá, tá tudo certo, o lado direito do Inter. E ele chegou a atuar com o Abel aqui no Flamengo também, né? Em 2019, atuou ele revezando com o Pará, né? O Pará que era um desastre aqui no Flamengo. Aliás, a torcida do Flamengo não tinha paciência com nenhum dos dois, porque o Rodinei, ele tinha velocidade, mas ele não sabia cruzar. E aí o Pará tinha problemas defensivos horrorosos. Então, assim, era um eterno dilema. Quem jogava, porque você sabia que
ia ter algum problema. E, para nossa surpresa, a gente, torcida do Flamengo, o Pará fez uma temporada regular no Santos e o Rodinei também conseguiu o espaço dele no Inter. Por isso que hoje em dia a torcida aqui do Flamengo, ela fica assim muito num tom jocoso, né, da piada. Tipo assim, deixa o Rodinei jogar porque a gente sabe mais ou menos até o que ele pode fazer. Exatamente. Aí, agora, perguntando de desfalques, o William Arão quebrou o pé, e quebrou o dedo do pé, e aí, como é que vai o Flamengo agora pro jogo? Que zaga que vai? Acho que não deve fazer muita modificação. Entra Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Até porque o Léo Pereira, ele perdeu espaço. O Gustavo Henrique, com o William Arão, nos últimos jogos, ele veio atuando de maneira mais regular. Ainda não era aquele Gustavo Henrique que a gente chegou a ver belas atuações no Santos, mas ele vinha evoluindo, e aí voltou o Rodrigo Caio e o Arão já estava na posição. Agora, com a saída do Arão, é bem provável que o Rogério bote ali o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Vamos ver. Até porque nesses últimos jogos do Flamengo, o Flamengo teve uma única derrota, que foi contra o Atlético Paranaense. O Gustavo Henrique não comprometeu, ele fez o gol do Flamengo, ou seja, o Flamengo ainda tem uma arma aérea, pelo jogo aéreo. Enfim, vamos esperar para ver como é que vai se comportar aí a zaga rubro-negra. Eu queria te perguntar o seguinte, ô KB, do ponto de vista da torcida do Inter, existe aí uma comparação entre o que está acontecendo agora com o que aconteceu em 2009 e que deixa aí essa apreensão no ar, ou o clima é de extrema confiança, vamos conquistar o título, chegou a nossa hora? Como é que está aí a torcida colorada? Bom, a torcida colorada só ficou preocupada foi no domingo passado mesmo, naquele jogo contra o Vasco, porque tinha a questão... Porque aí, como ontem a gente fez uma live ali, eu vi que entrou o Gustavo, entrou o Léo, a gente fez uma live com o pessoal do território madridista, e eu citei vocês ali, e eu falei que aqui no Sul o pessoal é muito rancoroso. Aqui a gente, por exemplo, o fato de 2005, aquele jogo contra o Corinthians lá, que foi sim. E aí não foi dado, então aqui ainda é guardado, tem o põe no DVD quando é Inter e Corinthians. O Inter e Flamengo, a rixa começou depois naquele jogo ali da Libertadores, que aí o Guerreiro falou que resolvia em casa, e aí depois teve aquele jogo do Brasileirão, que aí o Inter teve 2 a 3 expulsos, aí começou essa rixa aí. E também agora com as declarações do Brás também, que aí o Barcelos preferiu não rebater, mas em 2009 foi diferente, porque a gente dependia, teve erros do Inter, porque o Inter empatou com o Barueri, acho que perdeu para o Goiás, eu não me lembro se era o Goiás, e aí na última rodada era Inter e Santo André, e Grêmio e Flamengo, então o Inter dependia de uma vitória do Grêmio para poder chegar lá. Então, aqui... Na verdade, não dependia da vitória, né? O empate já favoreceria o Inter. Hoje também foi discutido aqui no Donos da Bola do Rio Grande do Sul que aí foi dado os 3 cenários, né? Se o Inter, por exemplo, perder o jogo pro Flamengo, se o Flamengo depois empatar o jogo e o Inter ganhar, o Inter ainda é campeão pelo saldo de gol. Que aí, essa é a grande vantagem do Inter. O Inter joga por 2 de 3 resultados e ainda por uma vitória simples no último confronto, já que o Flamengo também pega uma pedreira, porque o São Paulo foi uma pedra no sapato do Flamengo aí na temporada de 2020. Aí hoje até um repórter aqui do Sul falou, o 5-1 contra o São Paulo pode ter dado o título para o Inter, porque aí o Inter tem um saldo muito maior na frente do Flamengo, então pode ser que isso aí salve o Inter, mas eu acho que o jogo vai ser decidido ali, o Inter vai para decidir no Maracanã, o Inter não quer trazer a decisão para cá contra o Corinthians, até porque aí são aí a outra rivalidade que é maior ainda, que eu comentei agora. Então, se sair um empate aí, vamos dizer que sair um 1-1 ou 0-0, aqui contra o Corinthians no final, dia 24, vai ser a guerra. Aí a bola vai cantar dentro de campo. Eu queria te falar o seguinte, da mesma forma que aí está se fazendo essa questão de analisar os cenários,
a gente aqui também faz essa análise. E a primeira análise que, pelo menos, eu tenho feito aqui é o seguinte. Palmeiras e São Paulo vão jogar. A gente está gravando o programa, a gente não sabe ainda o resultado. Se o Palmeiras empatar, acaba de vez a chance do São Paulo. Ah, sim. E na última rodada, o Flamengo pega o São Paulo. E digamos que o Flamengo precise dessa vitória, porque mesmo que ganhe do Inter, vai precisar ganhar do São Paulo. Como é que joga o São Paulo? Para entregar ou dar o título para o Flamengo e perder a invencibilidade, ou dar o título de bandeja para o Inter, que foi quem literalmente, praticamente o tirou da briga. Ou seja, tem esse dilema também, que envolve o São exatamente. Paulo, ou seja, e que meio que está apimentando aí essas duas últimas rodadas. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa nesse sentido quando envolve o São Paulo ou não? Só estão focados nos 2 jogos do Inter? Não, é os 2 jogos do Inter. Aqui o São Paulo é descartado. Aqui no Sul não se fala no São Paulo. Aqui foi feito as contas hoje, porque aí qualquer vitória do Flamengo, ou até empate do Flamengo, já faz 71 pontos e o São Paulo não consegue chegar aos 71. Não consegue passar. Então, precisa de um cenário muito grande, precisa de uma vitória do Corinthians lá. Então, vai ser uma coisa... Hoje, inclusive, até no Globo Esporte, mostrou que esses resultados que o São Paulo precisa aconteceram no primeiro turno. Todos os resultados aconteceram no primeiro turno. Seria uma coincidência gigantesca que tudo isso se repetisse agora, né? Bah, aí isso é uma merda. Ou seja, seria realmente um azar tanto de Inter e de Flamengo para chegar uma terceira via e levar esse Brasileirão. Agora, ô Cabê, me diz uma coisa. Do ponto de vista do torcedor, e você está aí, imagino, você está com quantos anos hoje? 23. Ah, tá muito novo. O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro, tem 41. Como é que tá isso na discussão aí entre os colorados? Bah, isso tá... Tem gente que não tá dormindo, tem gente que não dorme, tem gente que não consegue pensar direito, porque domingo pode acabar tudo. E aí tem gente que já vai ficar um semestre inteiro bebendo. Se ganhar, não vou parar tão cedo. Então, ou seja, é o Carnaval do Rio Grande do Sul. Vai ser o Carnaval. Vamos aproveitar, vamos lavar a alma. E aí tem 2 estatísticas assim que estão sendo bem lembradas aqui, que hoje uma do Donos da Bola foi que o Inter, tanto o Inter quanto o Abel, tem dificuldades contra times medianos e teoricamente menores que o Inter, mas contra times maiores tem um retrospecto melhor. Aí lembrou lá o São Paulo em 2006, que era o atual campeão mundial, era tricampeão da Libertadores, o Inter foi lá e ganhou. Teve também o Barcelona, então foi lá e ganhou. Agora, o São Paulo era líder aqui, quando o Inter fez 5-1, o São Paulo era líder. E aí também os confrontos contra times grandes aqui no Brasileirão até agora, tirando esse último Inter e Flamengo, o Inter fez no mínimo 4 pontos. Foi um empate e uma vitória. Empate e uma vitória. Tanto que o Santos ganhou lá na Vila, empatou aqui. Aí contra o Atlético Mineiro, ganhou aqui, empatou lá. E aí acho que aí falta o Flamengo. Então o Flamengo já teve um empate aqui, foi 2-2. Aí a princípio se arranca uma vitória aí. Então aqui a gente tá, se for 1-0, já é goleada, já é. Claro, é o título, é o título. E aí se especulou muito também da semana passada, como é que o Vasco ia se comportar. A gente esperava um Vasco muito melhor até, e surpreendeu a postura do Vasco, mas agora o pobre do Vasco ainda tem chance, eu acho. Ainda escapa. Você acha que escapa? Olha, dá para fazer, mas se jogar como jogou contra o Inter ali, o Inter só não resolveu aquele jogo ali no primeiro tempo de preguiça. Isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, polêmicas à parte, eu acompanhei o jogo do Inter com o Bragantino, eu acompanhei o jogo Inter com o Sport e não vi o Inter com o Vasco, mas ouvi
alguns comentários e vi que o Inter foi melhor no primeiro tempo e que o Vasco, até a hora do pênalti, ele tinha sido melhor do que o Inter no segundo tempo. Aí eu te pergunto, você acabou de falar essa questão do Abel aí, que tem dificuldades com times um pouquinho inferiores ao Inter, coisa e tal. Você acha que essa postura vai se repetir no domingo ou o Inter adota uma postura diferente, vai partir, vai vir com a posse de bola, vai querer trabalhar, vai querer atacar o Flamengo? O Inter, nos jogos que se impôs nessa sequência de 9 vitórias, ele não teve a bola. Então, todos os jornalistas aqui, ou qualquer torcedor assim que acompanha o Inter, sabe que o Inter não vai impor o jogo, não vai chegar dominando bola, não vai chegar... Ele vai fazer o contra-ataque. Porque aí, analisando o jogo do Flamengo e Corinthians na semana passada, o gol do Corinthians foi uma facilidade, assim, de videogame. Ele tocou a bola, triangulou, gol. Então, e aí, falando de laterais, por exemplo, o Isla aqui, ele foi analisado essa semana toda e se viu que ele tem dificuldades defensivas. Ele sabe apoiar, mas marcar não é com ele. Então, se aposta muito no Patrick em cima dele, e aí se pensa que o Rogério vai fazer uma cobertura para o Isla, e já pensando no Patrick, e as 3 apostas de velocidade do Inter, que aí a principal estratégia vai ser o contra-ataque, pegar a bola na intermediária e arrancar. Aí vai ser o Caio Vidal, o Yuri Alberto, que apesar de ser centroavante, ele é muito rápido, se deu para ver nos jogos contra o São Paulo, e o Patrick. E o Patrick, ele tem aquela mania dele de levar a bola para o lado da área, para driblar 2, 3, atravessar os caras. Então esse que vai ser o jogo, mas esse é um contra-ataque. O Inter não vai ter a bola, então não pode recuar. O Patrick é a principal arma aí do Internacional, né? O principal articulador de jogadas, né? Isso. Se tornou o principal criador, o principal arranque, é o motor do time. Falando agora Vai, conclui. Não, que contra o Vasco tinha a estatística que o Inter nunca tinha perdido sem o Patrick. Aí se quebrou a estatística, porque aí o Inter ganhou sem o Patrick em campo. E aí agora a nova estatística é que o Inter nunca perdeu com Rodinei e Moisés em campo. Então aí tem mais essa daí agora. E aí a estatística do jogo na primeira vez, hein? Não podia perder essa piada, hein? Não podia perder essa piada. Agora diz o Patrick voltou. Já que tem, enfim, dá para ver que aí o time do Inter vem bem armado, enfim. Agora a pergunta é justamente o seguinte: a grande interrogação do Inter é como vai se comportar o miolo de zaga. E tendo pela frente um ataque com Bruno Henrique e Gabigol voltando a fazer gol, isso de uma certa maneira tem tirado o sono aí da torcida? O que tem tirado o sono da torcida é o meio-campo, era da zaga para frente. Então ali Arrascaeta, Diego, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, isso aí é o que o pessoal está se preocupando. O que vão fazer? Já aqui todo mundo comenta, não pode deixar eles ficar tocando bola, porque senão o Inter vai tomar. Assim como foi comentado que tem dificuldade contra times menores, porque eu acho que não se sabe o poder ofensivo, ou não se espera muita coisa daquele time, do Flamengo já se sabe o que esperar. Então, a outra coisa que se fala aqui, que esse Flamengo, ele não chega nem perto do Flamengo do Jorge Jesus. Então, apesar de ser o melhor time da América do Sul, hoje, atualmente, não está naquele poderio todo. Ainda dá para ganhar. Assim como o Atlético Paranaense ganhou. Porque o Flamengo de 2019, não importava se era fora, se era dentro de casa, o Flamengo ganhava. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia até o Bragantino, apesar de ter bons jogadores, conseguiu segurar 1-1, conseguiu fazer um empate. Então o time do Inter ele vai fechado, os jogadores eles nem negociaram um bicho, não quiseram nem tocar nesse assunto, foi informado hoje ali, que eles estão focados, depois que passar o jogo, eles vão querer ver isso aí. Então, todo mundo se apoiando, jogador que nem agora em São Januário ali, o Inter foi jogar, o Patrick estava expulso, mas foi para o Rio. Treinou junto, foi com a delegação, para manter o ritmo, para chegar agora domingo voando. Bacana. E aí agora eu faço a pergunta contrária, como é que o torcedor do Flamengo enxerga o time do Inter, como é que
ele vê o time do Inter, o que ele espera do time do Inter? Então, a minha pergunta foi com base até na minha análise. O que eu me surpreendi com a maneira com que o Inter se portou no jogo contra o Bragantino e contra o Sport. Contra o Bragantino, eu achei que até o Bragantino foi melhor do que o Inter, jogou em cima do Inter, pressionou o Inter, teve aquele lance do pênalti, que é o new pênalti, enfim, a bola bate na mão, e não é porque foi o Inter, mas poderia ser, como já foi para outros clubes, o pênalti é marcado. E aí o Inter segurou, fez o jogo que ele sabe fazer melhor, que é na defesa. Contra o Sport, teve que sair para o jogo, e aí estava com um jogador a menos, isso dificultou as ações do Inter, o Inter não conseguiu criar, e aí veio esse jogo com o Vasco, que, conforme você falou, botou o Vasco na roda, porque realmente o Vasco está numa situação muito difícil. Então, é óbvio que a gente sabe mais ou menos como é que o time do Inter deve vir, porque é a filosofia de jogo do Abel. Em contrapartida, eu acho o seguinte, da mesma forma que você falou que o Inter tem condição de ganhar do Flamengo, como o Atlético Paranaense fez, eu faço só uma ressalva. Essa foi a última derrota do Flamengo nos últimos 10, 12 jogos, alguma coisa assim, e o Flamengo, depois de ter passado por uma série de oscilações, ele parece que encontrou um caminho, ele encontrou uma forma de jogar. Eu concordo com você que ainda, obviamente, está muito longe de ser aquele rolo compressor que foi o Flamengo de 2019, mas ele já encontrou uma forma. Ele ainda tem dificuldades? Tem. Quando toma um gol, tem dificuldade. Tem o aspecto físico que pesa no segundo tempo? Tem. Mas, em compensação, é um Flamengo que apresenta uma constância, principalmente no seu esquema de jogo, na sua forma de jogar. Então, assim, o que eu espero do jogo? O Inter consistente na defesa, mas o Flamengo martelando, 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 martelando. É óbvio que se esse gol do Flamengo não sair no primeiro tempo, o cenário fica melhor para o Inter. Agora, se sair no primeiro tempo e o Inter não tiver um mínimo de preparo ali psicológico em função de decisão, os jogadores jovens, aí, prepare-se porque pode pintar um passeio. E assim, o Gabriel, ele tem perdido gols que, assim, normalmente ele não perde. E, de repente, para ele fazer 2, 3, pode acontecer. Agora, ele pode perder, não fazer nenhum e ficar no zero. O Bruno Henrique apareceu, o Arrascaeta. Ou seja, é um jogo que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser. Agora, o que a gente espera é um Inter consistente na defesa e o Flamengo martelando, porque é o jogo que o Flamengo vem demonstrando ao longo dessas últimas rodadas. Até mesmo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tentou jogar, mas aí tem aquelas dificuldades de gramado, enfim, não posso afirmar que foi isso, não conseguiu, chegava próximo, errava o último passe, e aí acabou fazendo uma partida abaixo, teve a falha do Isla, no final do jogo, o Renato Kaiser, ele passa pelo Arão, porque o Arão ainda não tem o cacoete total de zagueiro, ele tá se adaptando na função, tem feito boas partidas, mas nesse caso o atacante foi muito mais letal do que a defesa. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai ser aí, porque de uma forma ou de outra, eu até gravei um programa dizendo o seguinte, se o Inter for campeão, é histórico, porque o Inter quebra esse jejum aí desde daquele Inter da década de 70. E se o Flamengo ganhar, também faz história, porque a gente não tem um bicampeão desde a temporada 13-14, que foi o Cruzeiro. Então, você fazer essa dobradinha nos pontos corridos está cada vez mais complicada, porque o São Paulo fez no começo do século, foi tri, depois o Cruzeiro, aí Corinthians e Palmeiras alternaram o título, o Santos também alternou lá no começo dos anos 2000, enfim, é difícil fazer essa dobradinha. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, Cabê. Queria te agradecer aí a participação nesse programa, você como bom colorado aí, depois, independentemente do resultado, a gente faz uma resenha também, a gente vai ter live pós-jogo, tá? Você ficar ligado aí, qualquer coisa a gente já te bota na fita, se
Se o Colorado for campeão, você vem trollar a gente. E se não for, ficar tudo para a última rodada, a gente vai cair em cima também. Beleza? Eu já queria deixar esse convite aí para você, tá bom? Tá feito. Maravilha, então. Então, eu que agradeço aí, peço pro pessoal aí que acompanha a gente tanto no... Hoje, agora o esquema está em férias um pouco, o Hag tá visitando o norte do Brasil aí, mas a gente já está voltando 2021 aí com novos projetos. E vamos ver o que vai sair desse jogo aí, vamos ver se vamos ser campeão, vamos ver se não vamos. E aí a gente volta aí, claro, nessa live pós-jogo aí, para ver se volto comemorando ou se a gente vem para conversar sobre Flamengo e São Paulo, Inter e Corinthians. Maravilha. Beleza, Cabê, te agradeço de montão aí. Pô, a presença simpaticíssima. Galera, estamos chegando ao final desse bate-papo aqui sobre Inter e Flamengo. É a grande decisão aí do Brasileirão. Esperamos que seja um jogão assim como foi no primeiro turno, assim como foi emocionante em 2009, que isso tudo se repita. Enfim, vamos ver como é que vai ser, beleza? Galera, chegando ao final, um abraço, esperando você na live pós-jogo aí no domingo. E, ó, chega junto, faz a sua inscrição no canal, dá seu joinha aí, comenta, compartilha os vídeos com a sua galera aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, beleza? Dá essa moral pra gente. Um abraço e até a próxima. Feito, gurizada.